Vamos começar. Michele Monteiro, as Coras Poesias, conhecida como meu pai, André Salo. O nome do seu pai é André, ele tá sempre aqui nos encontros, eu não sei o nome dele. Flávio. Flávio, ah, tá. Olá, Prazer, Flávio, prazer, prazer. prazer. Olá. E Tá? também, Já soube de você que rejeitou um árabe, achou que um árabe era fake, mas tudo bem. Tá vendo? Nossa Senhora, que história! bom, bem-vindos ao Quariverso, né? É o encontro que a gente tem a cada 15 dias. Esse encontro fica gravado no canal do Coras, né? Conecta, lá no YouTube. Então, quem perdeu, pode assistir lá no YouTube. E se Deus quiser, eu já tá gravando, às vezes eu esqueço, né? E é isso, Mi, fala um pouquinho também do Coriverso. Claro. A intenção que a gente, né, como a Gi falou, se encontre a cada 15 dias, então a cada 15 dias, às segundas-feiras, às 8 horas. A gente tem feito um formato online, mas a intenção é fazer também presencial, porque nada justifica, não, nada substitui o olho no olho, né? A gente poder conseguir olhar no olho das pessoas, mas enquanto isso a gente faz online. E são sempre mulheres, são sempre poesias de mulheres que a gente traz. Então, até agora a gente não repetiu nenhuma poetisa, a gente começou com Cora Coralina, e cada semana a gente tem trazido uma mulher nova e conta um pouquinho da história dela também. É. E é interessante porque quando a gente faz a pesquisa, a gente acaba conhecendo, né? Então, é bom pra gente, é gostoso você conhecer esse universo da poesia feminina, que a gente conhece bastante da masculina. Da feminina, sinceramente, eu conhecia pouca. Assim, agora eu tô começando a entender mais, porque é diferente, né? Assim, o olhar, nada contra os homens, óbvio, né? Mas, e, E assim, só um adendo nesse sentido, normalmente a gente conhece a poetisa, e aí você fala assim, ah, sei de tal frase, ou de tal questão dela, depois quando você começa a estudar, você fica assim, uau, se eu já admirava antes, a gente começa a admirar mais ainda, né? Então, é muito legal. é verdade, que a gente E começa aí, a pra ver gente... a vida dela. Desculpa, a gente cortei. A gente começa a ver a vida dela, não só a poesia dela, mas a vida dela e porque o motivo pelo qual ela fez aquela poesia, né? Sim, sim, isso é muito massa. É. E aí, até para a gente estar presente, estar aqui, a gente sempre faz uma respiração para a gente estar nesse momento e aproveitar. Então, quem puder, quiser fechar os olhos, pode fechar os olhos, pode ficar super à vontade. A intenção é que você puxe o ar com o nariz, não levante os ombros, sinta esse ar entrando pelo seu corpo e solte pela boca. Você consegue contar até 3 fazendo esse movimento. Então, vamos lá. Encher os nossos pulmões de ar, soltar pela boca. E mais uma vez, sem levantar os ombros, e solte o ar pela boca. Podem ir abrindo os olhos, entendendo que estamos nesse momento, aproveitá-lo ao máximo. Talvez, se vocês escutarem um ronco, é meu cachorro que está aqui do lado, que teve uma hora que ele também entrou no modo zen. Ele está dormindo aí, está Tá ronca? dormindo aqui. E ele é muito grudado, né? Aí ele veio aqui pro lado e tá dormindo. Ele foi pra creche hoje, aí cansou bastante, ainda bem. Então é isso. Creche que significa que é um cachorrinho ou um cachorro já bem de Grande, idade? Por É que grande. um, ele creche? tem 5 anos, Hum. mas ele Cinco é anos muito. É, corresponde a 20 e tantos vinte e cinco, né? na faixa etária humana. Já é 25, já é um jovem. 7 vezes 5, 35. Ah, não, Trinta e não sei se é cinco 7, anos. são 7 ou são 5, acho que são 5, São não? 7, são 7. 7? Eita, mais 7. ainda. Já é um senhor.
Já tem que ter responsabilidade. Mas ele é muito agitado, viu? Muito Por agitado. isso que é bom Qual ir é a para raça? creche, para escolinha. É. Qual é a raça? Ele é vira-lata, mas ele tem um quê de border collie. Bem parecido Ah, com o border É collie. lindo, Eu, Elvis. eu brinco que é pior, porque ele é um border lata, entendeu? Ele juntou a safadeza do vira-lata com a inteligência do border collie. Então, por isso que ele é Mentira. terrível. eu sou cachorreiro, a Gisela também é cachorreira. Ah, Isso. muito bom. É. Bom, a gente sempre começa, né? Além de começar com a respiração consciente, a gente lembra que a gente está aqui porque a gente é Cora, Conexão Feminina, e a gente lembra do modo de ser Cora. E o que é Cora? As Coras é o abraço que conforta, a mão que levanta, a mente que colabora. É o lembrete constante de que nenhuma de nós está sozinha. Nossas histórias se entrelaçam, nossas lutas se somam e nossas vitórias são de todas. Somos uma teia de força, amor e conexão feminina. Somos as Coras. Bom, e hoje a gente vai falar sobre apagão, né? E eu quero saber, vocês, o que que vocês sabem sobre apagão? André, você sabe alguma coisa? Cara, acho que eu não sei nada sobre a Pagu, só da Semana de Arte Moderna, talvez, ela estava envolvida, alguma coisa parecida com isso, ela era amiga da Tarsila do Amaral, sem nada da Pagu, assim, sei muito, muito, muito pouco, assim, não Não sei sabe de não. onde ela era, absolutamente nada. Nada, não sei nada, nada. Pai, você sabe alguma coisa? Posso falar, não? Claro. Ah, a Pagu, ela nasceu em São José dos Campos, se não me engano, na Hum, década de 30, ou antes da década de 1920, alguma coisa. Ela era escritora, jornalista, e teve uma vida com aquele Oswald de Andrade, da Semana de Arte Moderna. A Pagu é considerada. ele tá É, lendo, você tá copiando, né? Você tá lendo de algum lugar. claro, é para Muito fazer a bom. pesquisa. Não Faz é a da pesquisa. cabeça. Hã? Não é? Ele, Você pesquisou. claro, a Pagu Sim. é considerada símbolo da independência feminina. Ela era uma mulher livre e chocava no sentido de chocar mesmo, as, as pessoas da sua época, da década de 30. Foi presa várias vezes por razões Tá lendo. políticas. Ele tá lendo. Você tá Não roubando, tô, pai. ó, várias vezes por questão, eu pesquisei, por questões políticas. Ela, várias vezes, ela teve que fugir do Brasil, foi para a China, onde assistiu, eu não vou saber o nome, assistiu à ascensão de um imperador chinês daquela época lá, tá? Deve ter sido uma solenidade incrível. Foi para a Rússia, não é? Depois voltou na década de 30, e vocês vão lembrar que nós tivemos na década de 30 a ditadura de Getúlio Vargas. Ela foi presa várias vezes, repetido. E é interessante que ela tem na poesia dela, não só a poesia, ela também se destacou por contos policiais. Gozado? Talvez porque apanhou muito na cadeia, ela aprendeu alguma coisa das ações policiais. Então, ela descrevia muito as ações policiais. E ela, quando ela faleceu em Santos, e aí eu não me lembro a data. Não estou lendo, não. Se eu estivesse lendo, eu estava aqui escritinho, tá? Não me lembro a data. Mas nesse período, o, o tom dela era um tom da liberdade da mulher, da independência da mulher. Mas tem como ela se filiou ao Partido Comunista Brasileiro, ela também mudou muitas vezes, ou várias vezes, a partir de um determinado momento, ela mudou para uma ação política. E é isso, não tem outra, ela deu resultado, foram as prisões que ela sofreu nessa fase. Ela faleceu em Santos. Uhum, Pronto. muito bem. Tá Hum. ótimo. Muito,
Uma É. símbolo da mulher Pagu, da atividade dela. Eu não me lembro ela tem inúmeros livros. Aí esse eu vou ler. Ah, não. Parque Industrial, Romance, 1933. Verdade e Liberdade, 1950, panfleto. Safra Macabra, 1998, contos. Paixão Pagu, 2005. Agora, eu vou procurar aqui o nome da Pagu. Alguém lembra do nome da Pagu? Não. Patrícia Galvão. Patrícia Galvão, né? Patrícia Galvão, É. exatamente. Patrícia Galvão. Tá? É essa a síntese da, poesia, da vida dela. Uma mulher livre, tá? Livre. Nas minhas pesquisas não apareceu nenhum filho, nenhum marido. Apareceu a relação dela com o Oswald de Andrade e um filho que ela teve com o Oswald de Andrade, que eu não me lembro o nome. Tá? Se estivesse lendo, eu diria. É, ela teve um filho com o Oswald de Andrade, e a liberdade, e essa independência da mulher. E aí a ação política dela foi no Partido Comunista Brasileiro. Agora, Uhum. parece-me que no fim da vida dela, ela se decepcionou com o Partido Comunista, mas não pelo ideário do comunismo, mas sim pela forma com que o comunista tratava as suas mulheres. Olha que interessante, Uhum. É. tá? É Pronto. interessante, assim, que eu e a Mia, a gente começou. Eu conhecia pouco da Pagu, conhecia também, que nem a Andrea, conhecia dessa relação dela com a Semana de Arte Moderna e com o Oswald de Andrade, com a Tarsila do Amaral, tudo. Eu assisti a peça da Tarsila, da Cláudia Raia, e aí que eu fiquei sabendo um pouquinho mais. Mas, assim, a impressão que eu tive, a Mi também, qual foi, Mi? Eu lembro de mais de um local meio que tratarem a Pagu como a bruxa má que roubou o marido da Tarsila, que a Tarsila, tadinha, colocou ela dentro de casa, super novinha, e foi lá e roubou o marido, super inocente, o Oswald de Andrade. Então, e mais de um Esse local. detalhe eu não sabia. Esse É, detalhe eu não sabia. é, Agora, as fotos, os desenhos ou fotografias que eu vi, ela era uma mulher muito bonita. Ela era. É. É. Mas eu tenho uma teoria, que aí são Eu vozes da minha também. cabeça, que era um trisal, na verdade, os três ficavam lá juntos, e aí só a sociedade não quis aceitar que era isso, e colocaram ela como ruim, dado tudo que a gente viu, né? A gente falou, era comunista e foi presa, uma mulher livre, enfim, não era uma mulher aceitável na sociedade, né? Naquele momento, a sociedade era estanque, era quadrada, ela não permitia esse Ainda tipo de é. ação. Aliás, e aqui vamos nós, a dona Cora sofreu muito também disso. Dona Cora era uma mulher livre, entende? E ela era uma mulher que teve uma relação com o marido dela, enquanto o marido dela era casado. Não, era casada porque não existia divórcio na época, né? Mas eles Chuca, não moravam juntos. existia separação. Ele estava legalmente casado, ele tinha sido advogado, formado pela Universidade de São Paulo, era casado, tinha duas filhas, e eu me lembro, era muito interessante, porque a minha mãe, dona Jacinta, dizia assim: vamos visitar a sua tia ou a sua prima, sei lá, tá, tá, tá. Eram as filhas dele. Eu falava, mas vem, que prima é essa? Que tia é essa que eu não conheço? É tia, desculpa. Que tia é essa? Não, meu filho, depois eu te falo. Tá? Que eram as filhas do marido dela, do doutor Cantídio. Então, mas de qualquer maneira, estou fugindo um pouco, mas de qualquer maneira, ela era, quando moça, e não era apenas, não foi somente pela relação com o doutor Cantídio, que era secretário de Justiça do governo da província de Goiás, ela foi porque ela era uma mulher livre. Ela tinha um espírito livre desde pequena, independentemente de uma relação que ela teve amorosa. Agora, foi uma relação da vida dela, foi o amor da vida dela e dele também, tá? Dele também. Vamos deixar isso bem claro. De qualquer maneira, esse espírito dela, ela era criticada na época. E o engraçado é que ela publica a primeira poesia dela, Ai, às você tá 14.
Pai, Não, não. finalizando, porque a gente está na Pagu. Mas são as coras. Eu garanto que essas coisas da cora, as nossas coras não sabiam. E Ô, isso é pai, mas a importante na gente está vida da cora. desviando, está Isso é desviando. importante na vida da É a cora. fofoca da família, a gente não sabe. Então eu estou contando. Então, eu vou terminar, porque a Gisela né? Ela me barra. Ela acha que eu falo muito, mas, de qualquer maneira, a primeira poesia dela, ela publicou aos 14 anos e tinha um nome, um título absolutamente conservador. Chamava-se a poesia dela A Rosa. Ponto. Não falo mais, dona Gisela, minha coordenadora Gisela. Estou Bom, brincando, falo sim. é uma das Pronto. coisas que a gente percebeu quando a gente falou de Pagu, é que parecia que queriam apagar a história dela, né? E, enfim. E aí a gente Olha, descobriu eu não senti isso de apagar a história, não, porque tem muita coisa sobre ela. sobre a Pagu? É, Não tem muita coisa. A Não. gente não estuda sobre ela. eu encontrei. Ah, então, não, porque você procurou, Não, mas a isso, se você gente. Ah, procurar, você bom. acha. É. É, Eu procurei. é. Um Está tesouro aparecendo alguma coisa inestimável de para a vocês aí cultura na música? brasileira está guardado com todo o cuidado no arquivo Edgar Lewenroth, o AEL, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, o IFISH, da Unicamp. Na pequena caixa, fragmentos de uma história de liberdade carregada de inconformismo e paixão. Vocês estão ouvindo isso? Não? Uhum. Faz parte do coisa? Documentos, fotografias, homenagens e recortes de jornais de uma mulher à frente de qualquer Ah, apagou. Desculpa. Agora parou. tempo. Olha lá. Olha como ela é bonita. E por incrível que pareça, 2 décadas atrás, esses registros foram descartados sem qualquer cuidado. Ele foi encontrado no lixo por uma pessoa que trabalha com material reciclado. Ela chama Selma Morgante, trabalhava em São Paulo, nas ruas de São Paulo, na região do Butantã, e ela encontrou esse material. E ela percebeu que se tratava de alguém importante, porque ela observou que ela estava no jornal, né? Então, por ter saído no jornal e tal, que era alguém importante. Ela procurou, então, os estudantes do edifício, onde ela tinha achado lá perto, procurou os estudantes, das pessoas que estudavam aqui, e fez esse contato, falou para ela quem era Pagu, explicou e tudo, se ela não queria fazer essa doação para ela. Jornalista, escritora, poetisa, artista de teatro, militante política e, mais do que tudo, inimiga da apatia. Pagu foi musa do movimento modernista, que inspirou a busca por novas formas de expressão no Brasil a partir da Semana de Arte Moderna de 1922. Presa, torturada e perseguida, mas jamais calada. Ela ainda foi casada com o dramaturgo e romancista Oswald de Andrade, um dos pilares do modernismo. Patrícia Galvão, a Pagu, é uma referência em diversos aspectos. Em 2025, são celebrados os seus 115 anos e o legado marcante de inquietude e resistência segue mais forte do que nunca. Tenho várias cicatrizes, mas estou viva. Abram a janela, desabotou em minha blusa. Eu quero respirar. Sou a única atriz. É difícil para uma mulher interpretar uma peça toda. A peça é a minha vida, meu ato solo. A satisfação intelectual não me basta, a ação me faz falta. A caixa guardada no arquivo Edgar Lewenroth segue ajudando pesquisadores a manter sempre vivo o legado de Patrícia Galvão. A Pagu, além de toda essa riqueza de trajetória, de poetisa, artista, jornalista, militante, acho que o traço comum de tudo que ela faz é uma generosidade, para assim dizer, enorme, uma empatia e um espírito universalista. E o legado da Pagu, e também, em um certo sentido, uma diretriz que ela deu para as gerações de mulheres
né, que se seguiram, das mulheres que, como ela, digamos assim, se não eram de vanguarda, mas eram radicais, no sentido de a raiz dos problemas, eu acho que foi da maior importância. Ela organiza sindicato, ela vai para Santos, ela organiza jornais, ela. Você entende? Ela não parou nunca e morreu aos 50 anos. Quer dizer, digamos que ela começou a atuar, ela tinha 16, 18 anos, quando começa a escrever poesias que são conhecidas, até 50 é uma trajetória extraordinária, né? Ela tem é uma história de vida incrível, de uma densidade maravilhosa. O mais interessante, digamos, é que tudo que ela faz, você veja os desenhos, a forma que ela escreve, é de uma atualidade extraordinária. Uma das ações que mantém viva a história da ativista na Unicamp é o Núcleo de Estudos de Gênero PAGU, local que borbulha ideias e atitudes. A principal presença da PAGU, né, hoje no núcleo, é a permanente vontade de ser indisciplinada nos questionamentos sobre estudos de gênero e teorias feministas, nos objetos de pesquisa. Tem essa beleza de ser intransigentemente questionador, né? Intransigentemente indisciplinado. Então, o PAGU, enquanto núcleo, também acho que isso já tem uma influência ou uma inspiração na própria PAGU, entendia, né, já na sua formação, que a produção acadêmica científica e a produção política, de pensamento, de ação política, não são coisas que são diferentes, não são apartadas, mas elas estão sempre juntas, né? Fazer política acadêmica é fazer política feminista, assim. O PAGU está sempre de portas abertas, a nossa biblioteca está sempre de portas abertas. É por meio dessas portas abertas e em todas as inquietudes que possam surgir dessas portas abertas que a gente vai permanecer viva e fazer viva a PAGU. Várias faces, vários momentos, um legado inesgotável. Patrícia Galvão foi e continua sendo uma força da natureza. Acho que é uma boa definição. Nós que amamos a natureza, achamos que é uma boa definição para alguma força da natureza. Mas eu achei interessante isso, né? Que ia apagar, né? Os documentos dela não foram guardados, né? Foram jogados no lixo, né? Foram descartados. Literalmente, né? É. Não tentaram apagar a história dela, jogaram no lixo, literalmente. E mesmo quando a gente fala, né, sei lá, na escola, quando você estudava a Semana de Arte, né, você ouvia muito falar de Mário de Andrade, né, de Oswald, da Tarsila, mas da Pagu mesmo era a Anita Malfatti também é outra que não aparece tanto, né? E é incrível, né? E então você ouve Mas menos, a, né, dessas personagens que foram, acho que talvez tão importantes, mas mas a que por alguma razão política talvez não foram, né? Foram Reconhecidas, né? apagadas, tentaram apagá-las. Pode ser, Na né? realidade, a Anita Malfatti, ela era mais pintora, não é? E talvez Sim. por essa razão, o movimento da Semana de Arte, apesar de ser Semana de Arte, era muito mais de escritores, poetas, essa coisa, jornalistas e tal. Mas, de qualquer maneira, você tem razão. Se fala-se menos na Anita Malfatti. Sim. E aí, a gente trouxe um resuminho, né? Que a Pagu acreditava na vida que flui, na arte que permanece. Entre o que passa e o que fica, homens que traçam a sua grandeza e a sua dignidade. Falar de Pagu é evocar, nessa paisagem cinzenta em que vivemos, a esperança, bondade, o amor, o esforço generoso que nunca buscou a recompensa. Tem uma pessoa aqui, vou diminuir. Já.
Bom, eu achei assim, tudo começou quando a Mia escolheu, a Mia que escolheu a Pagu, né? E a Mia escolheu a Pagu por causa dessa frase. Coincidentemente, foi a frase também que me tocou, que é a seguinte: sonhe, tenha até pesadelo, se necessário for, mas sonhe. Sonhe, tenha até pesadelo, se for necessário for, mas sonhe. Eu acho que apesar de tudo que ela passou, eu acho que não apesar de, mas em razão de tudo que ela passou, essa frase faz muito sentido, né? Porque talvez ela não sobrevivesse, ao que ela sobreviveu se não fosse por essa frase. Aliás, Mi, eu tenho um negócio para te contar, que eu também fiz a minha lição de casa, e aí depois eu te conto, tá? Ai, meu Deus, vou ficar curiosa. Muito obrigado. Horas. Olha, eu também tenho uma coisa para contar, mas depois eu falo, tá? É. Horas. Dona É, Você mas Geni, também pode vai. passar meu a telefone, gente eu vai quero para saber das poesia. fofocas. É, Não tem Antes a fofoca gente pela vai para metade, a fofoqueira é meu homem. isso aí Antes a gente é vai para passar o doce poesia. assim, É que eu quero ó. ouvir, depois eu falo, vai, vamos para poesia. Mi. E aí eu escolhi essa poesia e eu vou ler como eu acredito que ela seja, né? Porque também tem um quê muito pessoal, né? Sempre em poesia. Mas bora lá. Nada, nada, nada. Nada mais que nada. Porque vocês querem que exista apenas o nada. Pois existe o só nada. Um para-brisa partido, uma perna quebrada. O nada. Fisionomias massacradas, tipóias em meus amigos, portas arrombadas, abertas para o nada. Um choro de criança, uma lágrima de uma mulher à toa, que quer dizer nada. Um quarto meio escuro, com o abajur quebrado. Meninas que dançavam, que conversavam, nada. Um copo de conhaque, um teatro, um precipício. Talvez o precipício queira dizer nada. Uma carteirinha de Travel's Check, uma partida for two, nada. Trouxeram-me camélias brancas e vermelhas. Uma linda criança sorriu-me quando eu a abraçava. Um cão rosnava na minha estrada. Um papagaio falava coisas tão engraçadas. Pastorinhas entraram em meu caminho. Num samba, morenamente cadenciado, abri o abraço aos amigos de sempre. Poetas compareceram, alguns escritores, gente de teatro, birutas no aeroporto. E nada. E aí, o que que vocês acham dessa poesia? O que que transmite para vocês? Pai, depois você, primeiro Andréia. Andréia, o que que transmite para Aí vocês depois essa eu poesia? estou marginalizado, estou sendo colocado. Ah, tá bom. É que eu sou mulher honorária apenas, concordo. Nossa, não sei, mas eu fiquei meio arrepiada assim no começo. Não sei, tô processando ainda, gente, tô processando aqui. Pai, tá liberado agora. Posso? Pode. Olha, eu vi nessa poesia dois momentos, tá? O momento do nada, tudo era nada. Mas a partir de uma trouxeram-me camélias brancas e vermelhas, uma linda criança sorriu-me quando eu a abraçava. Daí ela só vai terminar o poema nada. Mas esse trecho, ela traz não é um romantismo, ela traz um afeto, um amor, uma parte de amor, tá? Diferente da primeira, tá? Mas esse final dela e nada é que me chama a atenção. Mas eu faço essa separação desses dois momentos da poesia dela. Um é tudo é nada, mas depois que ela fala da linda criança sorriu-me quando eu a abraçava, o cão rosnava, não é? O papagaio falava, num samba morenamente cadenciado. Você vê que ela constrói aqui um movimento de vida, mas termina birutas no aeroporto e nada. Quer dizer, eu confesso a você que eu não entendi muito. Eu não sei se faz parte da vida dela. Talvez ela estivesse retratando a vida dela.
Uma primeira fase do nada e a segunda fase onde tem uma criança, tem pastorinhas, tem essa coisa. Eu não sei como é que eu vou encarar isso, uma dualidade dentro da poesia dela. Andréia, já. Assim, eu acho que tá me remetendo muito à frase que vocês colocaram antes, né, do sonhar, né, do ter pesadelos, mas sonhe, né? Então, assim, acho que tem uma parte de pesadelo aí, de coisas mais difíceis, né? Quando traz o copo de conhaque, um teatro, um precipício, né? Que quer dizer nada, enfim, acho que tem um pouco disso que o Flávio está falando, né, de retratar talvez coisas que ela tenha vivido, em momentos mais difíceis, né? E de repente vem coisas boas também. Então, meio que esse movimento mesmo, de tem coisa ruim, mas tem coisa boa, né? Do sonho, apesar dos pesadelos, né? Mi, por que você escolheu essa poesia? É muito louco como a gente encara de formas diferentes. Isso é a beleza, né, da arte. Na anterior, a gente leu sobre o silêncio da Conceição Evaristo. E a Conceição traz o silêncio como uma coisa muito positiva. Então, tudo que ela falava, sabe, assim, tinha um quê de estar no silêncio, etc. E a Pagu, a gente viu, né, que ela tinha essa vida super agitada, estava sempre fazendo alguma coisa, e nananã. E para mim, o nada para ela, o silêncio não é bom. Para ela é o contrário. Então, assim, ela tá fazendo algum, sabe, faz, e quando ela cai nesse nada, não é algo bom. Tem uma Por mais que angústia, tenha. né? Sabe? Então, como, claro, o silêncio é né, é uma coisa, o nada é outra, mas como esse vazio, vamos se dizer, né, que é a falta de barulho e a falta de existir alguma coisa, são encaradas de formas muito distintas por mulheres brasileiras. Então, isso me chamou muito a atenção. E eu concordo que são dois momentos distintos. Então, tem o quê? De sofrimento no começo, de quebradeira, né? Até imaginando que talvez pudesse ser a própria polícia batendo e amigos, né, com algo quebrado, enfim, o próprio abajur e tudo isso, mas no final sobra nada, sabe assim? Então, para ela não era algo positivo, né? Pelo contrário, é algo angustiante mesmo. Como se para ela, Ou até uma falta de conexão com esse cotidiano todo, né? Uhum. mas Tanto se para o para bem ela, quanto para o mal. se para ela no final não sobra nada, como você disse, aí fica feio, né? Porque parece que é a desilusão frente à própria vida. Quer dizer, a vida que ela teve com esses problemas, esse primeiro momento, a vida do segundo, que você falou, que é o sonho, tá? Mas, de repente, ela nota assim, bom, mas, minha gente, isso é biruta do aeroporto, é nata. É um final, para mim, muito dramático, se eu for interpretar desse jeito. É denso, né? É denso e é muito, não vou falar que é pessimista, é muito decepcionante, quer dizer, ela tem uma vida, sofreu, papapá, e nada. Será? Quando eu estava falando, eu e a gente estava discutindo sobre essa poesia, e para mim, assim, para mim é claro que é uma carta de despedida. Eu falei para mim isso. Para mim é como se ela tivesse escrevendo o epitáfio dela, sabe? Nada, nada. Inclusive, até pela própria certeza dela, eu entendo, assim, eu vejo que ela sente que a vida dela foi nada, né? Então eu acho que tudo que ela passou era como se quisessem apagar. E a novidade, o que eu tinha para contar, Mi, é que essa foi a última poesia que ela escreveu. Ela estava com câncer, Tá, Eu tá, não tá. sabia. Eu ia ela perguntar morreu. exatamente isso. Eu não tinha esse detalhe. Ela Isso morreu. Não, aí então, mas eu também realmente não é. tinha. Eu também não tinha. Quando eu li a poesia e me trouxe essa tristeza e essa carta de despedida, sim, foi o que eu senti. Eu senti que ela passou por várias tristezas, né? Então, vocês falaram de diferença, eu não vejo, porque para mim é triste o tempo todo, né? Ó, portas arrombadas, sabe, uma Mas tem um quê lágrima. de arrombar, assim, né, na primeira parte. Na outra, por mais que tenha dor,
tem flor, tem criança Tem sorrindo, criança, tem cachorro, tem entendeu? papagaio, Mas Tem tem nada, samba, entendeu? Mas tem tem nada. samba. Mas mas acho tem que nada, tem, continua assim, tem esse sendo. olhar também para o positivo, mas assim, isso não me toca, isso não chega em mim, É, né? Isso é sim, nada, sim. assim, ele tá ali, mas eu não me conecto, né? Então, Sim. ela tava assim, É, ela morreu de câncer, isso daí foi a última poesia. Ela morreu no dia 12 de dezembro. Então, Nossa, assim, Uau. então aí eu entendi. Aí eu falei assim, então eu senti, acho que todo mundo, né, sentiu o sofrimento dela nessa sim. poesia. Acho que todo mundo. E agora, dentro desse contexto, eu acho que a gente sente muito mais, né? Uhum, Então, saber que ela estava morrendo e escrever nothing, né? Então, saber tudo que ela é, passou. E ela teve uma vida curta, ela começou a escrever com 16 anos, eh, faleceu com 50 anos, ou seja, ela era uhum, nova, né? super nova. Óbvio que para aquele tempo, né? 50 era velho. Mas mas de enfim, mas qualquer ela teve maneira, uma vida. de qualquer maneira, são duas fases da vida dela aqui nessa poesia. E agora que Batinho, você saúde, falou, hã? saúde. Agora que você falou, que foi a última que ela escreveu, isso ela deixa bem clara, bem claro, quer dizer, aquela primeira parte em que ela insiste que era nada, 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 e de repente ela tem abraço de criança, ela tem Então, papagaio que fala engraçado e etc. eu vi nessa última parte que vocês falam isso, para mim eram as pessoas no enterro dela. É, eu imaginei que você ia Fala, pensar. puxa aí, você. Não, tô falando sério, eu falei isso pra mim, não falei, Mi? Uhum, Eu falou. falei isso pra mim. Falou por conta das flores e tal. Camélia, sabe? Pra mim principalmente por causa trouxeram-me camélias brancas e vermelhas, sabe? Então pra mim, não sei, pra mim trouxe, eu imaginei essa segunda parte, eu imaginei ela no caixão e ela vindo, ó, alguns escritores, gente do teatro, birutas no aeroporto, sabe? Eu acho que as pessoas chegando pra. Não É. sei, para despedida dela, não sei. Foi o que passou pela minha cabeça quando eu li, e aí quando eu vi isso, eu falei, nossa, né, acho que eu tô com a É, sensibilidade aguçada. permite essa interpretação, Aqui, realmente. Permite, é, sim. aqui no Permite. Aqui no, É, no Wikipedia fala que ela desenvolveu por conta do tratamento de câncer e tal, ela desenvolveu uma profunda depressão e tentou suicídio, tentando dar um tiro na própria cabeça, sendo impedida pelo Nossa, marido. Uau. Então pode ter muito a ver mesmo o lance do precipício, queria dizer nada, né? Uhum. Ó, a carteirinha, por exemplo, ela fala a carteirinha do Travel's Check, ela foi fazer o tratamento de câncer em Paris, não deu nada, ela voltou. eu acho que para mim é É, uma pode até carta de. inclusive ser isso, a cura que talvez não veio do câncer, né? De tipo assim, aconteceu Uhum, tudo uhum. isso e não veio a cura. É isso. É, e essa visão da Gisela, seja o último, seja o enterro dela, alguma coisa assim, realmente, se você. Eu estou relendo aqui agora, realmente, pondo sobre esse enfoque, realmente dá essa impressão, é. não é? Isso é até um Onde você trajeto, tem né? Uhum. o cão que rosnava na estrada, a criança sorriu quando eu abraçava, um cão que rosnava, um papagaio que falava, as pastorinhas entraram no meu caminho, num samba, não sei o quê, abri meu braço aos amigos e sempre, alguns escritores, poetas compareceram, gente, e nada. Realmente É, é uma poesia triste. é. Agora, eu não vejo recomeço nessa poesia, hein? Não, não, não. É porque também Uhum. é o momento que ela estava, né? Eu acho Pois que de é, repente pois o é. recomeço nesse É. caso, a É, gente nem pensou muito, a gente pensou mais assim de não apagar a história dela, Uhum. né? não é, eu mais que não apagar a história dela, aqui ela retrata a história dela, É, Uhum. retrata a história de vida dela, entende? Quer dizer, não, não, ela dá uma continuidade na história de vida dela, eu acho. Sem recomeço, você vai numa cadência, é, até o nada final. é.
Aí foi 3 Porque, meses antes dela morrer É, é, muito pois perto, né? é, quando ela fala assim, abri meus braços aos amigos de sempre, poetas compareceram, alguns escritores, gente de teatro. Então, isso aqui significa aquele finalmente, gente que foi lá e abraçou. Ela já Que estava aqui no, no, fala, né? no finalzinho. É. E talvez tenha Bom, essa questão de Santos ser jovial, sabe assim, isso é uma cidade na praia, aí por isso tem esse movimento, tem movimento de criança, de papagaio, de não sei o que, etc e tal. pode ser Mas para ela não fazia diferença. nada. Não Bom, e fazia aí diferença. e aí a pergunta que a gente resolveu fazer, é como vocês querem ser lembrados, né? Porque a gente viu que a história da Pagu, ela tentaram apagar. Então a gente sempre pensa em como vocês gostariam de ser lembrados. André, como você gostaria de ser lembrada? Nossa, difícil, hein? Você tá me pegando assim, umas Tá filosófico, perguntas né? Pegando pesado, gente. Pegando capciosas, pesado, né? gente. Acho que com uma pessoa alegre, com uma pessoa que faz, né? Acho que conecta pessoas, faz pontes, enfim, É, leve, que gosta do mar. Pai, Não, como é que ela chama a outra? Como é que é? André ou a Michelle? André. Andréa, André, quero ouvir oi, você. Ouça, quero ouvir você. Como é que você quer ser lembrada? Ela já falou, eu pai. falei, Não, então, além da Andréia, quem é que aparece? A Aquela Michelle. primeira, a Michele. Uhum. Michele, como é que você quer ser lembrada? É, às vezes, muitas coisas se conectam, né? Isso eu acho até engraçado, quando os planetas se alinham. Eu li essa semana um livro que chama Perifobia. E é um livro de contos, incrível livro. É um livro de contos e cada conto ela descrevia um pouquinho um samba. E aí depois eu fui ouvir os sambas, tal, numa playlist, maravilhoso. E tem uma música do Cartola que eu não conhecia que falava assim, vou parafrasear, que eu não vou lembrar exatamente, mas era algo: quando eu morrer, vão dizer que meu coração, meus amigos irão dizer que meu coração era bom. E isso me marcou muito, assim, sabe? Eu falei assim, nossa, que samba bonito, assim, né? Então, como eu gostaria de ser lembrada é isso, como uma pessoa de um coração bom. É. Eu tô com o André, Ah, quero ser lembrada como uma pessoa alegre, sabia? Leve, assim, sem muitas, sem muita, assim, eu até, é interessante, eu vou contar um episódio, assim, interessante. Em novembro, eu vou fazer vai ter o reencontro de 40 anos de formatura do segundo grau, lá de Brasília. E aí, por algum motivo, que ninguém sabe qual, eu não sei, tá? Qual, mas me colocaram como uma das organizadoras. Ai, E não sei por quê. imagine, imagine, vai. Não é? De, de São Paulo organizando em Brasília, imagine. eu saí de Vai, Brasília com 18 anos, 19 anos, enfim. E aí me perdi contato com, nem não me lembro muito de muitas pessoas, né? E aí tinha uma das moças, porque eu tinha que entrar, eu tenho que entrar em contato com todo mundo que estudou comigo no último ano, né? Na terceira série. Uhum, Do segundo grau. E aí uma das meninas, Ana Lúcia, eu virei para ela e falei assim, ai, Ana Lúcia, eu não sei se você lembra de mim, eu sou Gisela, estudei com você e tal. Ela, eu lembro de você, sim. Eu, meu Deus. uhum, Então, eu acho que como você deseja ser lembrado, não é uma frase de morte, entendeu? Mas é uma frase de vida. É uma frase uhum, de vida. Então, o que ela me falou, ela falou assim: Nossa, eu lembro muito de você, você sempre foi muito simpática. Então, assim, qual é a marca? Qual é a sua marca? Né? E não é assim no última semana da sua vida. A sua marca você faz durante toda a sua vida. Então, quando eu estava no segundo grau, eu fiz a minha marca e hoje eu não consigo apagar, né? Então, eu uhum, espero ter deixado uma lembrança boa na vida das pessoas. E não por causa de coras ou por ser advogada, mas por toda essa trajetória de vida que eu tive. uhum, Nossa, eu tô tão E, filosófica. Ai, e meu eu, Deus. e, e eu quero uma coisa mais simples. Eu quero ser lembrado
Já que você ser lembrado, que os meus filhos lembrem de mim, que eu tive perto deles ou com eles nos momentos mais importantes ou piores momentos da vida de cada um, E é verdade, Muito bonito. é verdade. tá? Mas eu, Eu penso, não penso em ser bonzinho, malzinho, fez isso, fez aquilo, não. Que meus filhos pensem um pouco naquilo, quando pensarem em mim, lembrem dos piores, dos momentos mais dramáticos da vida deles, que eu estava ao lado deles, uhum. dando o Eu não maior tenho apoio. filhos, então acho que Hã? nenhuma de nós tem filho. André, você tem Hã? filhos? Você Quê? tem Não. neto? Não, eu tenho 3. Eu sei, Eu, são, pai. Mas são assim, eu acho que os que vão lembrar de mim. Porque, Hum, é óbvio, meu irmão vai lembrar, minha irmã vai lembrar, meus todo mundo amigos vai vão lembrar lembrar. de você, pai. hum. Muito obrigado. Mas eu acho que os três vão lembrar de Mas a uma gente já maneira sabe, muito não mais. precisa lembrar, a gente já sabe isso. Isso que eu tô A falando, gente é vai tudo que você lembrar. fez na Mas é vida. lembrança, filho. É um momento que você vai ter que lembrar. Você vai É, lembrar dos bons momentos, mas que seja esses momentos que você veja os seus pais ao lado de você. Ponto. é. Não, Legal. isso é uma sorte que eu tive. E eu vi que Tá? é uma sorte mesmo, porque muita gente não teve essa alegria de ter o Uhum, pai e a mãe presentes na vida, né? sim. E Você vocês acham viu? que é Você possível viu que eu virei a bola, né? Muito bom. Muito bom. vocês acham que é possível apagar a vida de uma pessoa? O que você chama apagar a vida? Desculpe-me. Difícil. Por exemplo, a Pagu, a gente sabe pouco dela, né? E existem várias pessoas, e isso me lembrou muito. Tem muitas pessoas, principalmente mulheres, tá? Que fizeram parte da história que elas são apagadas. A Ah, nossa voz é calada, né? Porque quem escreve a história escreve do jeito que ela vê, não por uma questão de machismo nem nada, mas quem escreve a história do jeito que ela quer. é a minha verdade, é a sua verdade e a Exato, verdade. exato. Uhum. Então, eu acho Toda que se a história tem três gente. lados. Eu Hã? acho que. Toda história tem três lados. É, é. Mas A quem minha escreve a história. história, quem conta a história, conta e escreve de um jeito, né? Sim, sim. Com os E seus quem conta, vieses, né? e quem Exato, conta normalmente é quem venceu, né? exato. E não conta da Óbvio. batalha do É. outro, Os, né? os, pe- É, os perdedores não deixam registro. Eles é, deixam, mas apagam. é. E eu vejo a história assim de muitas mulheres mesmo. A Marie Curie, por exemplo, né? A gente vê muitas mulheres que elas tiveram muita força, é, deveriam ter tido mais reconhecimento do que tiveram. Então, eu acho que é possível. Infelizmente, tá? É impossível. É possível, sim. Eu acho, né? Uhum. Apagar a vida de uma Acho, pessoa. acho- eu acho uma resposta muito difícil, sabe, Gisela? Porque, na realidade, quando você pega umas pessoas, você falou da Marie Curie, são pessoas que nós não conhecemos, nós lemos alguma coisa delas. Exato, porque Nós, apagaram a vida dela. pois é, mas a vida dela só não será apagada se nós vivenciamos com ela. Uhum. Esse aqui é o problema, porque no primeiro momento que você fez a pergunta, eu pensei nas pessoas que eu apaguei da minha memória. Ah, entendi. Tá. Entendeu? Quer dizer, e não que a história apagou, porque a história é a história, quer dizer, a verdade é que alguém contou. Mas eu vou apagar alguém da minha vida, alguma pessoa, né? Eu fiz um breve pensamento quando você fez a pergunta, tanto que eu perguntei Uhum. a você, o que você entende por isso? Então, Nossa, na já realidade, paguei tanta gente da minha vida. exatamente, exatamente. Mas Tadinho. o nosso computador interno, chamado cérebro, ele armazena tudo. Em algum momento, em alguma coisa, em algum gesto, em alguma fotografia, alguma coisa, aquela pessoa que você apagou, ela volta. Então, eu acho, nesse ponto, e aí eu concluo, eu acho que nós não apagamos, nós colocamos de lado.
mas o nosso computador, o nosso cérebro, armazena. E tem uma pessoa que eu apaguei. Isso eu tenho mesmo. Mas outro dia eu estava relendo alguma coisa no WhatsApp da vida e tal, e o nome dessa pessoa apareceu. Então, de repente, eu rememorei aquilo por que eu apaguei ela dos meus pensamentos. Entende? Então, é isso que eu acho. Nesse ponto, eu acho que nós não conseguimos eliminar, apagar no sentido de afastar, sim. Uhum. Estou falando muito Bom, outra vez, né? acho que pegando um pouco esse gancho que o Flávio está falando, né? É Flávio, né? É, Flávio. É, a gente, acho que assim, talvez você apague da sua vida, mas da vida das pessoas próximas daquela pessoa, talvez não apague, né? Mas Sempre aí a vai gente ter, não sabe, né? talvez sempre tenha alguém que saiba a história de alguém, Pois né? é, mas aí a gente não sabe se apagou ou não apagou. E por que apagou. O apagar alguém é um ato muito pessoal, é nosso. Sim. Agora, apagar para a história é outra coisa. Apagar para a história, tentam apagar Hitler, por exemplo, ah, não, desde não dá. 1940. Uai. Calígula, vamos lá. Tentam apagar Calígula desde a época romana. Entende? Quer dizer, nós nunca pensamos em Calígula. Eu, você, ninguém pensa. O Calígula não está na nossa memória. Mas, de repente, você lê alguma coisa, está lá o Calígula. Então, Mas, é, é muito profundo isso que você perguntou, Gisela. É, Uhum. Gisela. não, eu tô muito filosófica. mas eu super É, concordo com você, Gê, assim, que acho que, não sei se apagar 100%, mas deixar mais esquecido, eu acho que sim. Sim. E a gente afastar, não vê é muito isso? isso. Aqui, que cheguei a te contar, né, que eu fui lá naquele museu do avião e tinha o avião da Ada, que era a primeira paraquedista, a primeira pilota Não, Ada, mulher. não. Da Ai, Ed Height, Ada. Ada Ed alguma coisa, Height, eu não é? vou, Ed Height, não é? Ed Height. não Não, sei. Não, eu essa é vou pegar o nome americana. dela. Esse no Museu do Avião, ela foi aí em São Paulo, não é isso? Onde você foi? Lá em Nesse Itu, museu? lá em Itu, Hã? Lá lá em em Itu. Itu. Ela fez uma Ada Rogato. Ada Rogato, exatamente. Isso. Ela Ela fez um voo aqui no fez Brasil. não, ela foi pela América Latina inteira, México, ela foi voando, dando o abraço, foi logo depois da Segunda Guerra, levando o abraço brasileiro para unir as nações e Nossa, tal. que Legal. E aí lindo. tem um avião que ela usou, que foi um Cessna, depois Hum. que caiu recentemente, foi um Ave Cessna Maria. 140, tinha até uma escrita do Juscelino Kubitschek na época, falando do abraço brasileiro e tal, e cada lugar que ela passava tinha uma dedicatória no avião dela. E esse Caramba. avião, ele tá no museu, nesse museuzinho do avião, que é um museuzinho bem pequenininho lá, que tem uma réplica do 14 bis, tem a história do Santos Dumont, né, com toda a pompa e circunstância num salão grande. Aí você sai por uma portinha que fala toda a parte da história de Itu, da importância de Itu na República, da fábrica, foi o lugar é numa fábrica, né, antiga. E aí você entra numa salinha escondida que se você não perceber, você passa reto, tem um avião lá com a história dela, né? Gente. E Ada falando Rogato, da exatamente. e falando que, né, que ela nasceu numa época onde as mulheres né, as mulheres casadas pediam permissão para o marido para negar ou receber uma herança, por exemplo, para poder trabalhar. Então, assim, ela nasceu nesta época, né? E ela foi a primeira paraquedista, a primeira pilota e fez esse voo que é tipo recorde. E é isso, e tá lá escondida, né? É Eu falei, sobre sabe, isso, né? eu falei sobre isso, eu falei assim, se esse museu tivesse sido curado por uma mulher, talvez, né? é, a história talvez fosse diferente. Eu falei assim, e ela era uma brasileira, quer dizer, cara, por que tá tão apagado assim, né? Nesse sentido. Pois eu nunca nem ouvi falar dessa Também pessoa, não. e olha o que ela fez, né? Uma mulher naquela época, você fala assim, cara, uau. Olha, a Então, imagem que acho que é um pouco disso que a gente está falando, né? De como é que a gente apaga, não contando as histórias ou não vê, honrando Contando pela essas metade, histórias, né? né? vê se você vai lembrar lá no Museu de Itu, que eu me lembro da Ada,
ela com aquele chapéuzinho de couro, aqui, ó, e ela aparecia sorrindo. Parece que tem alguma Uhum. fotografia dela lá. Não isso? Acho que tem É, uma ela fotografia usava dela, aquele assim, chapéuzinho, que era um chapéuzinho aqui, de com a aviador. abazinha aqui, de aviadora, exatamente. Me lembro perfeitamente. E sorrindo. Eu lembro. Bom, vamos para a parte final. Isso daí em homenagem a mim, essa parte final. Antes de fazer uma homenagem, deixa eu dar uma informação que eu recebi há algum tempo e hoje reencontrei, e depois eu vou trazer para aqui para os coras, tá? Posso mostrar assim? Se mostrar, aparece aí, Gi? Não, porque tá apagada a sua câmera. Aqui aparece? Vai aparecendo em algum canto? Não, no começo você apareceu na câmera, agora você não tá Agora aparecendo. não. E se eu puser na minha frente, não aparece? Também não. Tem que ligar a câmera, É. Ah, eu não sei ligar a câmera. Você ligar a câmera, não? sabe? Porque você tava com ela acesa. É onde tá escrito vídeo, você tem que habilitar. Iniciar vídeo, tá aqui? Aí, é isso aí. Pronto. Pronto. Não. Agora, sim. Agora? Aham. Ah, da minha bisavó. É o livro novo? Não, não é livro. Isso aqui é um Ah, 10 para. Meu livro de cordel, em ah, homenagem em fofo. homenagem à Cora, de um Que... cordelista chamado Aham. Gustavo Dourado. Ah, que legal. Eu vou dar uma degustada nisso aqui, depois, ou quando você vier, em novembro, eu te dou uma cópia, eu só tenho essa, Tá. tá? E é um livro de cordel, Uhum, que legal. sobre Cora Coralina. Que legal. Veio ao mundo em Goiás, fada da alma vitalina, uma dádiva do cerrado, fez poesia adamantina. A 20 de agosto nasceu, bem à frente do seu tempo, e aí vai. Aham. Cordel. Tá, legal. Bom, essa música aqui chama Pagu, né? E é uma música que foi feita pela Rita Lee e pela Zélia Duncan. Vamos só lembrar como é que ela diz. A goiabinha piraquê, agora na versão cookies. Experimente o original, piraquê. Piraquê. Bom, e vai, a Oi? música vai que vai, né? Entendendo. Então, acho que, na realidade, eu queria colocar só o refrão que a Mi mais gosta. Qual que é, Mi? Conta aí. É, porque me chama muita atenção, né? Que é porque nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Isso é bem impactante, né? E é É. interessante ver a Rita ali com a Zélia Duncan, que tentaram criar uma certa rivalidade, porque a Zélia assumiu os vocais do Mutantes, porque a Rita não quis.
E aí tentaram de uma certa forma, tipo assim, ai, tá vendo, nananã, e aí assim, nada a ver, gravaram juntas, sabe? Enfim, Uhum, é. tentando criar uma rivalidade feminina que não existia. A mesma coisa que tentaram fazer com a Elis, com ela também, que também, enfim. A Maria Rita chama Maria Rita por conta de Rita Lee. Ah, é? Não sabia. É, elas se Como é tornaram que super chama? amigas. A Maria Rita? A Maria Rita chama Maria Rita por conta da Rita Lee. Que Porque legal. quando Acredito. a Rita ficou presa, a Elis foi lá visitar na É, cadeia. isso eu vi. Bom, people, próximo encontro dia 15 vai ser também online e vai ser a Adélia Prado com licença poética. Essa fui eu que escolhi. Cada vez uma escolhe e também já pediram pra gente algumas poesias que a gente já colocou no nosso cronograma. Eu acho que seria legal liberar o cronograma, né, Mia, de repente, para as pessoas se organizarem, né? E aí também o Save the Date, dia 29/10, daqui um mês, a gente vai fazer o Quariverso presencial com a Tatiana Eskenazi, que é uma fofa. Ela me deu um livro, ai, não tá aqui, que é muito legal, tô adorando. E aí eu vou até postar, eu já postei na realidade. Mas assim, ela é muito, eu gostei muito da forma que ela escreve, é uma poetisa bem legal. E, enfim. E aqui nossas redes sociais, que vocês já conhecem. Vi a sua postagem lá de Barueri hoje, parabéns. Já dei meus parabéns para você. Ah, é ativa, parabéns, é isso mesmo. Tô.